Oi, gente! Eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse lugar americano. A gente chama de jogo americano, né? O jogo com várias peças, dupla face, facílimo de fazer, com viés em volta. Nessa forma de fazer, a peça fica impermeável, então acabou de usar, você já pode passar um paninho e limpar. A gente vai usar tecido principal e forro em Oxford. O tecido principal eu cortei com 45 por 35 centímetros. O forro eu cortei um pouquinho maior. E eu vou usar um produto diferente, é a entretela de memória ou a entretela cavalinho. É ela que vai unir o tecido principal ao forro e também vai tornar impermeável. Ela é como a entretela termocolante dupla face, só que ela tem um filme plástico, às vezes é cinza, pode ser cor-de-rosa também. Esse é o lado onde não tem o filme. E você vai ver que o lado do filme, ele é mais fumê. Ele é um cinza mais escuro. Agora, para colar, a gente faz da seguinte forma. Coloca o nosso tecido principal com o lado do avesso voltado para cima. Sobre ela, a gente vai colocar a nossa entretela com o lado da película voltada para cima. E aí, a gente vai colocar um tecido de algodão ou um papel. Eu vou usar um tipo Teflon, que às vezes ele vem até junto com a entretela dupla face. E o nosso ferro tem que ficar numa temperatura muito baixa, na temperatura para você passar sintético. Logo nas primeiras temperaturas do ferro, não pode ser muito quente, senão ele vai estragar o seu trabalho. E aí você vai colocar dessa forma e vai colocar o ferro em cima e manter por 10 segundos. A gente vai fazer isso por toda a extremidade do nosso lugar americano. A gente vai mudando de lugar o meu papel e deixa 10 segundos. Aí muda, deixa mais 10 segundos, até que você perceba que toda a superfície esteja colada. Se começar a formar bolha no tecido de baixo, é porque o seu ferro está muito quente. Diminui um pouco mais a temperatura. O ferro é mesmo bem morninho. Quando você terminar de colar esse lado, você vai poder tirar o filme. Se você deixar esfriar, o filme vai sair e o seu tecido nem vai ficar com a superfície colante, vai ficar somente uma superfície lisa. Se tiver um pouco quente, você vai perceber que o lado brilhante tem um pouquinho de cola. Agora eu vou pegar o meu tecido do forro e vou colocar sobre o primeiro que já está colado, com o lado direito virado para cima. E vou com o meu ferro ainda na mesma temperatura, uma temperatura bem baixa. Agora dá até para fazer sem o papel em cima, ou pode ser também uma fraldinha, um tecido de algodão. Para evitar que queime o seu tecido, você pode colocar, mas nessa hora dá até para fazer sem. Mesma coisa, coloca e vai passando o seu ferro, mantendo cerca de 10 segundos sobre cada lugar, sobre cada espaço. Agora ele já está colado e aí eu vou deixar ele esfriar sobre uma superfície lisa, reta. Isso é importante, porque se ele ficar dobrado enquanto esfria, ele vai ficar marcado. Por isso que ele chama entretela de memória. Quando você quiser dar um formato nele, você pode fazer isso. Mas se é para ficar retinho, a gente deixa esfriar da forma que eu coloquei aqui, numa superfície plana. Depois disso, eu vou refilar.
O meu tamanho final, depois de refilar, foi 43 por 33. E aí, usando um cone, eu vou arredondar os 4 cantos. Vai ficar bem mais fácil de você colocar o viés se você fizer esse arredondamento. Depois de arredondar, a gente corta os 4 cantinhos, deixando a nossa peça com os 4 lados arredondados. Agora a gente vai colocar o viés. Eu estou usando o viés comprado pronto, o viés fino, o viés mais estreito. E aí eu começo pelo lado da frente e pelo meio da peça, eu não começo por uma das extremidades. Deixo aproximadamente 2 centímetros sem costurar e começo a costurar bem pela beiradinha, pregando o meu viés em todo o lado da frente do meu americano. Quem não tem muita prática em costura, pode alfinetar todo o viés antes de ir para a máquina costurar, ou pode até alinhavar. Você faz uma costura à mão com pontos bem largos, colocando o viés no lugar onde ele vai ser fixado e depois você passa a costura na máquina. Assim garante que ele vai ficar exatamente no lugar que você quer. Quando as duas pontas do viés estiverem quase se encontrando, você vai dobrar a primeira ponta, a parte onde a gente deixou sem costurar, você vai dobrar ela para dentro, porque é ela que vai dar o acabamento para a sua peça. E a parte que está trazendo agora, você vai sobrepor. Então, dobra a primeira e sobrepõe a última. Depois disso, eu dou mais uma refilada na minha peça. Eu vou cortando toda a sobrinha, toda a margem de costura bem próximo à linha. Vai com cuidado para não cortar a sua linha, mas corta bem rente, que vai ficar mais bonito na hora que você dobrar o seu viés para o outro lado. Agora sim, eu vou dobrar o meu viés e aí eu vou colocar presilhas para segurar antes de costurar. Agora, quanto mais presilhas você colocar, mais você vai estar colocando ele no lugar. Novamente, você pode alinhavar antes de fazer essa costura ou alfinetar. Lembrando que, como você entretelou ele com a entretela de memória, ela é bem durinha. Então, alfinetar vai ser um pouquinho difícil. O melhor mesmo é o presilha, o pregador de roupa, o clipes. Vai facilitar para você. Quando a gente puxar o nosso viés, certifica de que ele está passando em cima da costura, da primeira costura que você fez, a costura da frente do viés, você está vendo ela aí, certifica de que ele vai passar por cima. Assim, quando você passar essa costura, não vai ficar aparecendo em cima do viés. Depois de prender o viés, a gente vai voltar para a máquina e vai passar uma costura prendendo o outro lado do viés, agora o lado de trás do viés. Essa costura precisa ser bem na beiradinha, como eu já falei antes, para evitar que essa costura que a gente está fazendo agora apareça na frente em cima do viés. Ela vai ficar logo abaixo do viés da frente. Aqui eu estou usando a linha na cor do viés, na parte de cima, e na parte de baixo eu estou usando uma linha marrom. Eu tive que optar, meu tecido, ele tem mais marrom do que cor clara, então eu optei pelo marrom. Geralmente a gente escolhe a cor predominante quando o tecido é estampado. A minha peça é dupla face, então é importante que, assim como você colocou com muito capricho na parte da frente, faça da mesma forma
também no tecido do forro, porque ele é dupla face e a qualquer momento você pode resolver usar um dos lados ou outro. Faça as curvas com delicadeza para que não saia do viés a sua agulha. Então, vai devagarinho, faz essa costura e no final você vai ver que vale a pena ter paciência com o viés. Tá aqui a minha peça pronta, eu amei o resultado. O Oxford é um tecido muito barato, mas ele é o ideal para ser usado nesse sistema. E essa entretela, ela é um pouco mais cara, mas a combinação dos dois eu acho que dá uma peça que vale a pena fazer.